Oi, gente, sejam bem-vindos a mais uma edição do HBM Cast. Aqui você vai encontrar direcionamentos, informações, ferramentas, visões que vão ajudar você, empreendedor, você, empresário, a direcionar o caminho, os caminhos da sua empresa, os resultados da sua empresa, conseguir olhar para ela de uma maneira mais ampla, sistêmica e poder verdadeiramente cuidar do que importa, que é fazê-la prosperar. Eu quero dar as boas-vindas, estou aqui só com feras, Hugo Moraes, obrigado por estar aqui com a gente no HBMcast, seja bem-vindo. Olá, Jean, como vai? Olá, pessoal. Agradeço a todos que estão nos prestigiando e tentaremos ao máximo levar a informação que você precisa para o seu negócio. Legal, show de bola, Hugo. Everton, meu amigo Everton, seja bem-vindo ao HBMcast. Obrigado pela oportunidade. Olá, pessoal, tudo bem? Espero que consigamos trazer informações que sejam úteis, né, aos empresários, às pessoas, que se aproximem do que está acontecendo. A gente que está no dia a dia lidando vê que às vezes os empresários estão distantes, né, e ainda não caiu a ficha da reforma que está vindo por aí. Legal, show de bola. Danilo. Olá, Jean. Tudo bem, cara? Como é que tá? Tudo da paz? Seja bem-vindo Olá, Hugo, Everton. ao HBMcast. A vocês que estão nos assistindo aí, né? Tem muito conteúdo bacana aqui que vai ser muito proveitoso, né? No dia a dia de cada um de vocês. Fique com a gente aí. Legal, show de bola. Gente, olha só, deixa eu trazer um assunto inicial, que é assim, a gente sabe que hoje o centro da discussão no universo corporativo e empresarial é fundamentalmente a reforma tributária, porque isso vai impactar e transformar a maneira como empresários pagam seus impostos, a maneira como eles planejam seus negócios e a maneira como eles fazem a gestão fiscal de suas operações. Isso é inevitável, o impacto está aí para todo mundo. E o melhor dos mundos é que esses empresários consigam entender isso e tratar disso de uma forma mais ampla, mais assertiva até. Hugo, o que você entende que hoje pode ser considerado, Hugo, Everton, Danilo, fiquem à vontade para falar, mais importante nesse universo de entendimento dessa reforma que está aí para todos nós? Já eu diria assim que com a facilidade de acesso à informação, existe dois lados da moeda. Existe o lado da seriedade, existe o lado da exploração. Então é importante o empresário entender que quando você verificar uma informação, verifique se as fontes são confiáveis. Vou dar um exemplo prático. A reforma tributária brasileira, ela está preparada, programada para ser feita em 3 etapas. A primeira etapa que nós já começou, que já está trabalhando, estamos trabalhando nela, e que vigora a partir de 1º de janeiro de 26, é sobre o consumo, onde vai refletir o trabalho no PIS, COFINS, ICMS e o ISSQE. A segunda etapa será sobre os lucros. Aí vai envolver o imposto de renda pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro, e o imposto de renda pessoa física. E a terceira etapa será sobre os bens. E aí envolve o ITBI, DCMD e outros tributos sobre os bens. Já tem muita gente pregando aí que no ano que vem quem vender alguma coisa ou comprar alguma coisa vai ter problema. Gente, o ano que vem os impostos sobre os bens nem está programado ainda. Nem tem ainda o projeto sobre isso. O seu lucro agora vai ser tributado. Gente, não tem tributação sobre lucros agora não. O que já existe. Então é importante que as pessoas, ao lerem matérias, entendam pelo menos o básico. Olha, estamos tratando nesse primeiro momento do imposto sobre o consumo. Não estamos falando aqui de lucros, não estamos falando de bens. Serão segundas e terceira etapa. E é importante as pessoas, a partir disso que o Hugo falou, entenderem quais são as principais mudanças, né? Então, inicialmente agora vai ser substituído uma gama de tributo federal, o tributo estadual e o municipal, que é o IPI, PIS e COFINS federal, né? O ICMS estadual e o ISS. Eles vão ser substituídos por 2 tributos, que é o CBS e o IBS.
além dessa mudança, vai mudar uma série de conceitos, né? A proposta vem dizendo que vai acabar a cumulatividade de tributo. Então, todo aquele valor do tributo carregado, né, não vai acumular para o próximo da cadeia. Então, da indústria, seja qual o regime for, ele vai pagar o tributo, vai vender para o atacado, que vai aproveitar aquele tributo, e assim sucessivamente. E muda-se também as regras, né? Hoje um documento fiscal emitido já te gera direito de crédito. Dentro da proposta não vai ser mais o documento fiscal, vai ser o caixa, o efeito pagamento. Então vai ter sérios impactos diretos aí para o empresário, porque tudo aquilo que ele está acostumado hoje de geração de débito e geração de crédito vai ser alterado com essa mudança. Como o Hugo falou, não vai vir de uma vez, é gradativo de acordo com as etapas, né? Então entra também o imposto seletivo, que é o imposto da maldade, que a gente fala, né? Que vão ser impostos a atividades específicas, que segundo o governo é para desincentivar. Então o fumo, entre bebidas alcoólicas, tem veículos também que vai estar exposto ao Jet ski. ao jet ski, o iate, Refrigerante, para nós que gostamos de refrigerante, tem que parar. açúcares, né? Tudo que tem muito açúcar vai estar exposto ao imposto seletivo, né? Vai ter uma estrutura de cashback. Quem já falou se tem cashback no pagamento tributário? Então, dependendo da forma com que você lidar com o tributo, com o pagamento que já vai acontecer ali no ato, dependendo da sua classe, você vai ter direito a cashback. Então, vai vir uma série de mudanças e impactos que vai afetar diretamente a formação de preço. A gente precisa estar muito bem estruturado para saber formar o nosso preço de forma adequada, para não perder dinheiro. E saber também a questão do recurso que vai movimentar dentro do negócio. Vou dar um exemplo hoje. Quando você vende uma mercadoria, aquela mercadoria está carregada com o tributo. E você vai pagar esse tributo até no dia 20 do mês subsequente, até no dia 30 do mês subsequente. Ou seja, você trabalha com esse dinheiro carregado dentro do seu negócio. A proposta é que isso não aconteça mais. Então, se você vende 2 milhões por mês, por exemplo, com a desoneração e esse tributo sendo pago no ato da operação já, né, que isso lá no final é para acontecer nesse formato, você vai ter um caixa menor para trabalhar. Então, até isso a reforma tributária pode trazer de alteração nos modelos de negócio aplicáveis aqui no Brasil. Você sabe que esse detalhamento que você trouxe, iniciado pelo Hugo até, me traz a necessidade de perguntar o seguinte: a gente ouve, né, o mercado, a gente ouve os empresários, a gente ouve o seguinte: olha, estou com medo. Há um receio instaurado, né? A minha pergunta para vocês é o seguinte: esse receio se justifica? É um caminho que, por exemplo, se você tiver assessorado e bem assessorado, você vai conseguir trilhar de uma maneira tranquila ou mais tranquila? Vocês entendem que empresários devem temer esse momento ou não? A reforma tributária, essa pauta que o governo vem brigando aí há anos para instalar ela, que agora passou agora no começo do ano, ela traz muita complexidade mesmo. Então, é preciso temer. Talvez receio, talvez nem temer, mas ter atenção. Tem atenção. Precisa voltar, né? É o que a gente sempre fala. O planejamento é uma ferramenta que não vai poder sair fora dele. O empresário ele tem que se pôr na cabeça dele que o planejamento é o essencial do negócio. Se ele não se adequar à empresa dele, os colaboradores deles, de frente ali, que faz todo o negócio girar, entender um pouco o que está chegando aí, o que vai trazer de complexidade no dia a dia, na compra de um produto, na precificação, que a gente bate tanto, né, em cima delas, a precificação, porque já pensa, você compra uma mercadoria hoje, igual eu disse, você vai vender ela, você vende ela hoje e você paga o imposto no mês seguinte. Não. Agora vai se pagar tudo no ato da compra.
Tudo no ato da compra hoje, você, né, de acordo com a proposta que tem, que a lei que foi aprovada, vai ser retido. Isso é o fluxo de caixa. Aí se você vende a prazo, se você vende no boleto, você vende no cartão, aí que você vai ter que saber fazer todo esse planejamento para sua empresa ter fôlego para atravessar esse período aí de adaptação, para vencer esse caminho que está chegando para nós aí, que eu acho ele muito sombrio. Sombrio. Apesar que eu ainda tenho uma esperança. Jesus. Isso é o Danilo falando pessoalmente, eu tenho uma esperança, né? Que o ano que vem é um ano que tem eleição, e com a eleição posterior pode mudar alguma coisa. Vai vir reforma de Câmara, dos deputados, vai vir outro, renovar. Dessa vez vai ser 2 senadores para o Estado. Então pode acontecer de mudar muita coisa. Mas o que temos hoje para hoje é essa batata quente aí, que a gente tem que debruçar em cima dela, não só nós profissionais da área, mas juntamente com os empresários, para a gente atravessar esse período, né, o Everton? Claro. Jean, dentro de tudo que a gente tem estudado e visto, o empresário que ele estiver atento a essas mudanças, ele vai se preparar e ele vai conseguir se estabelecer dentro do novo modelo. Isso é rápido para ele. Não tem de nova regra do jogo. A regra é uma. Você trabalha assim. A partir de agora mudou a regra. Quem entender primeiro vai se adaptar. A minha preocupação nem é tanto com o empresário, mas é com a população brasileira. Porque todo mundo sabe que exatamente. É isso. Então encareceu. Ficou mais caro para o empresário. O que o empresário vai fazer? Claro, é passar aí. Quem vai pagar a conta? Consumidor final. Entendeu? Então, esse ponto que o Danilo trouxe para a gente, ele é muito interessante. De avaliar se vai manter esse governo, se vai manter essas propostas da forma que estão, ou até, por exemplo, o modelo de arrecadação vai mudar, né? O tributo que hoje é municipal vai centralizar na União e depois a União vai repassar. Será que vai sobrar dinheiro para ser repassado? Então essa é uma preocupação que eu tenho hoje como cidadão, né? Então eu falo assim, nós estamos hoje num município rico, que é próspero, porque tem arrecadação alta. A partir do momento que a arrecadação se torna federal e depois há um repasse, se sobrar para... Não sei se o município continua rico. Olha só, eu quero usar um pedacinho de uma fala do Danilo e um pedacinho da sua fala. A batata quente, aqui, né? E o imposto da maldade. Vou misturar esses dois e vou jogar uma batata quente para você. E por que eu vou fazer isso, Hugo? Porque eu gostaria muito de ouvir de você, eu, Jean Pinho, gostaria muito de ouvir de você, eu tenho convicção de que quem está nos assistindo também, do alto dos seus 34 anos de experiência no universo contábil, fiscal e etc. E, cara, o Hugo, profissional da área, com a janela que tem, essa reforma é da maldade? Ela está no limbo que do jeito que está, ela é hoje, né? Do verbo ser. Então ela é da maldade. Por 2 motivos. Primeiro motivo, o Everton esclareceu muito bem que o empresário não paga o imposto. Não, mas o imposto vai ser retido. Não estou falando de recolhimento. Eu estou falando de custo. Então, quanto me custa 10, eu vendo por 11 e ganho 1. Pronto. Eu ganho, agora eu pago 11, então eu vou ter que vender por 12. E quem vai pagar 12 é o consumidor. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto o governo centralizou de forma maldosa, e aí a fala do Danilo é muito assertiva quando ele fala nessa centralização, ela é maldosa dentro do governo federal, e o governo federal dita as normas. E o governo federal está sendo muito irresponsável ao ditar essas normas da forma que está. Espero que mude, mas da forma que está hoje, que estará em 1º de janeiro de 26, eu vou dar um exemplo muito simples. A cesta básica, hoje ela é isenta. Cesta básica hoje é isenta, cara. O povo não vai pagar imposto sobre a cesta básica. Não, mas eu estou fazendo um desconto de 60%.
Não, fala o contrário, você vai me cobrar 40% então. Porque hoje é isento. É isento. Isso é uma puta maldade. E quando o Everton fala do imposto do pecado, eu fiquei revoltado em saber que eu vou ter que tomar água quando eu viajar de torneira. Porque a água mineral, ela passa a ser tributada. Ela não é tributada hoje, não, cara. Vai tributar a água. Isso é muita palhaçada, um troço desse. É falta de responsabilidade ao imputar ao povo a máquina pesada dos custos públicos. Então, ela sim é uma reforma hoje mal feita, maldosa e que vai aumentar em muito a carga tributária, principalmente o pobre. Porque a cesta básica, o custo pesado é para o pobre, que metade do seu salário vai para a cesta básica. O rico, 1% do salário dele vai para a cesta básica, não tem problema. Então, as pessoas têm que entender isso. O grosso é 1º de janeiro. Esse é o primeiro dia dele. Mês de janeiro vai começar a doer. E outro ponto, Jean, que é o ponto da centralização, que ainda é mais maldoso, né? Porque o que acontece? Para eles resolverem o problema do déficit, eles querem jogar toda a arrecadação do Brasil para a União. Aí não tem déficit. Aí não tem déficit. Então eles vão mostrar um número bonito a partir dali, né? Só que é o que eu falo. Se os gastos continuarem na elevação conforme é hoje, sem preocupação nenhuma, vai sobrar algum recurso para o Estado e para o município para ser repassado? E tem que pagar o custo federal. Tem que pagar o custo federal primeiro. Então não vai ter déficit porque vai ter arrecadação, vai aumentar muito a arrecadação da União e o gasto está alto, vai consumir ali e o repasse. Né? Então, em áreas básicas. Nós tivemos um treinamento que nós fizemos há pouco tempo e eu estava explicando que é revoltante você ver. Os serviços médicos. Hoje, a parte da saúde brasileira paga um imposto, digamos, sobre 8%. Esse imposto vai subir para 40%. Aí o governo fala, não, vou dar um desconto de 50%. Fala certo, cara. Você não está dando desconto de 60%. Está subindo de 8 para 20%. Você está subindo de 8 para 20%. Você está dando um aumento, triplicando. Então, a área de saúde, a área da habitação. Serviços em geral, vai aumentar tudo. Serviços em geral. Eu quero até... A gente está falando de uma forma geral da reforma, mas eu queria falar um pouquinho do dia a dia do empresário. No dia a dia do empresário, como é que ele tem que encarar isso? Como é que essas coisas vão impactar ele para a realidade dele do dia a dia? Veja bem, a insegurança jurídica que nós temos hoje no país, onde as decisões monocráticas e as obrigatoriedades estão presentes a todo momento. Que segurança jurídica tem um empresário hoje numa reforma que está chegando aí dessa? Olha para você ver. Tanto que nossos deputados, nossos senadores, Deus tem que dar muita luz para eles, muita sabedoria, para nos ajudar nisso aí. Porque hoje o Congresso aplica uma lei, a norma, e um juiz com uma decisão totalmente monocrática vai lá e faça por cima de tudo isso que... A exemplo do IOF, né? Olha o que aconteceu com o IOF. Então, tudo isso tem que pôr na balança. Tudo isso que está acontecendo hoje, no Brasil de hoje, nós temos que é igual eu falo, pedir muita sabedoria, os nossos consultores, né, para alinhar isso aí com o empresariado, para trazer mais segurança possível para eles. Deixa eu trazer uma pergunta, Everton, eu vou direcionar para você. É assim, ela é complexa, né? Como você disse, ela é uma reforma complexa. Mas nesse ambiente hostil, duvidoso, incerto, porque a gente vai saber o que vai acontecer a partir do ano que vem, de verdade, né? Estar assessorado ou não estar assessorado é crucial, né? É um ponto, é um quesito fundamental do processo, né? Exatamente. Já o que muitas questões, conforme o Hugo citou no início, que serão por etapas e virão, mas como que funciona? Os legisladores criaram uma lei, existe a lei,
né? Então a gente lê, faz a interpretação do que está escrito lá na lei, mas depois vem as instruções, os decretos, né, que vão complementando e soltando aí como é que vai funcionar na prática, né? Então, inicialmente agora a gente vai começar com a implementação com a taxação muito pequena, que totaliza 1% do IBS para o CBS. Já começa aqui. A sua pergunta é muito clara aqui. Se você conseguir atender todos os aspectos do IBS e do CBS na nota fiscal, você não paga 1%. Você consegue já compensar esse aumento de carga de 1%. Se tiver alguma coisa errada nessa emissão, você já passa a ter a obrigação de recolher. Então já começa a questão da assessoria nesse primeiro ponto inicial. E por que eles colocaram 1%? Que é 0,9 para um e 0,1 para o outro. Para ir mensurando a arrecadação. Então, inicialmente agora eles vão falar, ó, como que vai ser essa arrecadação? Temperatura e pressão em tempo real. Pressão em tempo real. Para eles mensurarem, para aí sim depois virem eu falo assim, com os decretos. Mas não pode, de repente, trazer benefícios? Porque é uma mensuração em tempo real e isso pode fazer com que eles entendam que talvez um recuo ali e outro aqui seja importante? Eu digo que vai depender muito de quem vai estar lá, né? Na presidência, na fazenda, quem vai estar gerenciando o Brasil. Pode ser muito bom se tiver pessoas com interesse de fomentar o Brasil, né? A reforma tributária ela é muito benéfica, aliás, é necessária. Então, É mais que necessária. E o Danilo falou no começo que ela foi implementada agora, mas tem muitos anos. A reforma tributária ela foi planejada lá no governo Fernando Henrique ainda. Então ela foi trabalhada. O detalhe é como é que está sendo implantada. Vou dar exemplo do 1%. Olha como é que começa o erro. Ligena, você fatura 50 milhões mês, 600 milhões ano. Se você fizer tudo certo, você não precisa pagar, não. Mas se você começar a errar nos seus informativos, você vai pagar. Cara, 1% de muito é muito. Então, eu quero dizer que, como o Everton citou bem, a coisa certa, na mão de um técnico errado, a coisa acaba desandando. Se hoje... o risco é muito alto, não dá para brincar, né? Muito alto. Quando se fala do pequenininho, não, eu faturo 100 mil, 1% para mim, 200 mil, 1% para mim, tá tudo bem, eu pago 2 mil de multa no ano, tá tudo bem. Tá bom, mas eu que fatura muito. Entendeu? Então, quando se trata de custos tributários, nós temos que pensar abrangente, não é no quem fatura 100 ou 200, nós temos que pensar no grande também, que fatura muito. E aí entra o que você falou, escuta, que está bem assessorado. Olha, esse cara que está bem assessorado, ele não vai pagar 1%, porque a equipe de suporte dele vai alertar, vai planejar, que é o que o Danilo falou que é fundamental. Cara, e aí, quero falar sobre contabilidade. Pela lente contábil, como é que você vê a reforma? Olha, ela tem duas etapas. A primeira etapa vai ser muito difícil, porque a primeira etapa nós vamos fazer, durante os primeiros anos, duas apurações contábeis e fiscais. Então isso vai ser oneroso, trabalhoso, vai aumentar pessoas, aumentar custos para os escritórios contábeis e para as empresas, porque tem que fazer duas apurações, um no molde antigo E um no novo. e outro no E você vê a transição e depois isso deixa de existir. depois deixa de existir. 5 anos deixa de existir essa etapa, 5 anos, essa primeira etapa. Aí, quando terminar a primeira etapa, vem a tributação do lucro. E começa tudo de novo, olha. Agora que você vê sobre o consumo, é sobre o lucro. Então, vocês vão apurar duas contabilidades de novo, viu, pessoal? Então, a contabilidade da tributação antiga e a tributação nova. Quer dizer, é alguma coisa para 10 anos de incômodo. E aí entra a boa assessoria, a boa equipe interna. Isso é importante frisar. O empresário tem que ter equipe interna. Deixa eu fazer uma pergunta para você me despertou uma curiosidade. Eu tenho que ter uma boa equipe interna. E eu estou, de repente, querendo reformular mesmo. A HB me ajuda ele a construir uma boa equipe interna? Sim, nós temos aqui diversos setores que a gente pode
está ajudando ele tanto a construir ou absorver parte do serviço. Né? Nós temos uma equipe, por exemplo, de um RH, onde que a gente pode fazer um trabalho específico de seleção para ele, né? Ofertar aí um plano de desenvolvimento nesse sentido da pessoa que ele precisa. Como também a gente tem um BPO financeiro, que se ele não tiver estrutura financeira legal dentro da empresa dele, nós absorvemos esse serviço aqui dentro. E certamente no cotidiano, vocês sendo assessores de um empresário, vocês vão, é inevitável, acredito, né? Direcionar, e não treinar, mas direcionar, aconselhar, tirar dúvidas da equipe interna, instruir. O pessoal hoje tem muita dúvida. E eu imagino que no advento da reforma tributária vai ser 2 grupos de dúvidas, as dúvidas antigas e as dúvidas novas. Isso vai ser uma confusão feroz na cabeça dos colaboradores das empresas. Então tem que ter, sim, quem responde às perguntas, né? Os nossos mais de 70 funcionários à disposição para isso. Tá, e a outra coisa, eu fiquei sabendo, Passarinho Verde me contou, que rola um seminário interno aqui, uma capacitação interna, vamos dizer assim, um grupo de estudo para se aprofundar na reforma, para entender as nuances, as minúcias. É real isso? Esse ano, desde dia 1º de janeiro, nós iniciamos esse grupo de estudo. Então, nós fizemos a programação, sábado sim, sábado não, ou sábados seguidos, dependendo da programação. A gente vem estudando desde o início do ano. Todos esses detalhes nós aprofundamos em cada detalhe, qual que é a forma de recolhimento do tributo, quando que vai recolher o tributo, por que na hora do débito, na hora da geração e na hora do crédito, na hora do pagamento ou do recebimento. Então, tudo isso a gente está minuciando de acordo com a lei, estudando a lei. Né? Nós temos a nossa a nossa coordenadora fiscal, a Camila, Eu ia citar a Camila agora. Ela está engajada e ela que encabeçou todo esse estudo. Inclusive com mentoria, porque eu costumo dizer que sempre tem alguém que sabe mais que a gente. E a Camila contratou uma mentoria também para acompanhar a gente, e ela principalmente, que é membro do comitê gestor da reforma tributária. Então, Ou seja, uma pessoa que está lá dentro está nos acompanhando nessa reforma tributária. E isso para a gente está tendo diferencial, porque tem coisas que estão sendo discutidas e já falou, olha, a minha mentora disse que isso aqui vai cair. Isso aqui vai dar certo. Então essa mentoria, esse estudo que nós estamos fazendo, eu diria que sim, nós realmente saímos na frente. Hoje eu ouvi até um comentário que eu fiquei triste, tem colegas que estão falando em mudar de profissão, em deixar, porque não ficar só no Simples Nacional, porque realmente não dá para trabalhar com empresas de porte maior. É ruim de ouvir isso, mas isso realmente, essa seleção natural vai ter de empresários maiores que vão ter que largar seu negócio porque não tem humildade de aprender e colocar o seu time para aprender, e tem contadores que não têm humildade de estudar e aprender para instruir. Vocês acreditam que nós vamos ter perda de CNPJ? Gente que vai desistir mesmo? Sim. Pensa hoje, por exemplo. Não, é vender, né? Vender o negócio. Pensa, eu fico imaginando, tanto que a gente estudou para entender do RCTE, que é a legislação que traz, a Lei Candir, que traz o ICMS, né? Que é uma bíblia. É uma bíblia muito detalhada, um monte de critério, um monte de regra. A hora que acabar essa reforma, acabou esse conhecimento, exauriu. Né? Então não vai se servir para nada. E o novo, ele é cheio de detalhe. O doutor Gabriel, que hoje era nosso convidado, não pôde vir por motivo de saúde, mas ele falou uma coisa esses dias muito, muito triste. Ele falou que a reforma tributária, ao invés de desafogar o judiciário, ela está tão mal feita que ela vai sobrecarregar mais ainda o judiciário. Existem muitas, eu vou bater na tecla de novo da geração de débito e crédito, né? Tem alguns regramentos que infringem totalmente a lógica, né? Para você ter o débito da sua empresa, basta você faturar. E para você ter o crédito,
você tem que pagar. Então, assim, o regramento ele não segue uma linha uniforme. Tá? Então, uma pessoa, por exemplo, que vendeu em 10 vezes, o débito veio imediato. Isso está escrito nesse formato. E o cara que comprou em 10 vezes, ele vai receber o crédito a partir dos pagamentos. Paguei e dei o crédito. Paguei e dei o crédito. Ou seja, isso dá uma boa economia, né? Isso, já dá uma boa briga. E se você for entrando nos detalhes do regramento, está cheio de parece que assim, que não teve profissionalismo na hora de elaborar esses detalhes. Só a Ferrari na mão de um tratorista. De um tratorista e foi fazendo. Ô Danilo, até pela fala do Hugo e pela constatação de que há um projeto de estudo, né, dentro da HBM, a HBM, dia 1º, vai estar certamente à frente de muitos outros concorrentes e etc., e preparada, vamos lá, na medida do possível, do que é inteligível até da reforma tributária, preparada para encarar os desafios? Diante desse choque de mudança de tributação que está vindo para a gente, né? E vai gerar um choque de gestão também para todo o empresariado no geral. Isso pega do pequeno ao grande, pega da pessoa física, produtor rural, ao grande produtor, pega dos autônomos também, que tem todo um regramento. Não tem como você passar essa consultoria se você não estiver preparado. Não tem como. Seria uma irresponsabilidade e uma engenharia. Isso é muito grande de nós profissionais não se preparar nós e também nossos times para o que está chegando aí. Isso o Danilo acabou de tocar num ponto interessante, ó. Os produtores rurais. Né? Hoje tem alguns tributos que eles não estão expostos. Com a reforma vai passar para exposto. Então e quando se trata de crédito e débito, olha o tanto que é melindroso. O pequeno produtor, ele vende a saca de soja, hoje, eu não sei nem quanto está, digamos que ela está aí, R$100. 110. 110? Obrigado. Então, R$110 da saca de soja hoje. Eu transfiro o crédito para a Cargill, para comigo, do meu imposto. Aí o Danilo, que é o pequenininho lá, ele fala, não, eu vou optar pelo sistema simplificado. Aí a comigo fala assim, sabe aquele imposto que você me transferia? Você não vai transferir. Então, os 110 que eu iria te pagar, eu vou te pagar só 105. E aí, multiplica pelo número grande de sacas de soja. Aí aquele coitado fala assim, não, então eu vou no contador para me pagar o imposto. Aí chega no contador, o contador fala assim, meu amigo, ótimo, bem-vindo, vamos trabalhar para você. Agora você vai ter o custo contábil, tributário, previdenciário. E, em cima disso tudo aqui, você tem que preparar uma pessoa lá na sua fazenda para lançar essa nota do computador, para ter crédito e débito. O cara fala, meu Deus do céu. O pequeno produtor vai ter dificuldade. Você sabe que, assim, vocês falando, né, para mim isso né, não é um tema que né, obviamente que eu não sou um imbecil no tema, mas é um tema que para mim não é muito comum na minha rotina. Mas parece que todo o discurso, né, de que tiramos dos ricos para entregar para os pobres, esvaiu nessa conversa para mim. Jean, o Hugo foi muito assertivo em falar a cesta básica para o rico, que vai ter tributação, representa 1%. A nossa forma de tributar hoje ela é regressiva. Né? E com a reforma, eu imaginei que eles mudariam esse modelo regressivo, né, de tributar renda e não mais produtos e serviços. Pelo contrário, vai aumentar a tributação de produtos e serviços. Então, o que isso significa? Significa que o pobre, que paga, por exemplo, X valor sobre o arroz, se aumentar a carga tributária do arroz, vai aumentar o imposto no consumo dele. O arroz que era isento, que agora passa a ser tributado. Agora o rico, que tem muito essa representatividade sobre a renda que ele tem, então não vai ter impacto. Então toda aquela falácia que vai aumentar, o que vai... É o efeito Black Friday, né? Metade do dobro. Metade do dobro.
Mas assim, o que está por vir ainda não está muito claro, que imagino eu que vá atingir os ricos, é a parte de aviões, aeronaves, parte náutica, que vai ser tributada aqui hoje não é. Então isso acaba afetando eles. E outro ponto que vai também mudar o regulamento, a gente só tem, pelo que está escrito, uma expectativa que vai aumentar muito o tributo sobre a sucessão, né? Então, o tributo que vai incidir sobre os bens e direitos em uma morte, em um falecimento para a sucessão. Então, isso vai... Já na terceira etapa, mas que virá. Te virar. Tem que preparar para isso. É certo. Então, isso vai gerar impacto nos ricos, né? Quem tem muitos bens vai ter uma carga tributária maior. Esses dois aspectos. Sei, quando falo maldade, Jean, as pessoas que manipulam o poder. Esse dia eu vi uma frase interessante de um filósofo que falava que quem quer governar com o chicote, em outras palavras, ele quer governar, nem que seja sobre o pó. E aí ele tem uma regra que é assim: olha, você que é pobre, fica tranquilo, você vai ter um cashback, eu vou devolver o imposto para você. Ah, legal. Aí todo mundo ficou felizinho, né? Não, só o rico que vai se lascar. Então, nós, pobres, vai devolver o imposto para nós. Você sabe quem é agraciado com a devolução do imposto? Somente quem está cadastrado no Bolsa Família. Quer dizer, a pessoa que não está cadastrada, digamos aqui, dentro do escritório, 70 e tantas famílias, nenhuma dessas famílias vai ser agraciada com cashback. Deixa eu só te trazer uma informação que eu tive acesso até pelo programa. Talvez, certamente vocês já ouviram isso. No Brasil nós temos 10 estados em que tem mais gente com Bolsa Família do que com registro em carteira. Exatamente. E desses 10, tá tudo em qual zoneamento do Brasil? Então a mentira, novamente, ela toma lugar da matemática. Porque a matemática que a pessoa vai receber o cashback e que não vai pagar o imposto. Ele vai receber o cashback da meia dúzia de coisas que ele pega, que ele compra, não paga o imposto, mas é só aquele que realmente está com problemas, eu diria, já na linha de pobreza. E tem critérios ainda, não quer dizer que você pagou 100, pegou 100. Não. 100 pegou sim, Só uma parte, né? só uma parte. Só para concluir, continua a tributação pesada sobre produtos e serviços. É isso que eu gosto de enfatizar muito. Os serviços médicos, que é da área de saúde, né? Exato. Você, Jean, radialista, comunicador, a turma da comunicação aí, ó. Nós vamos ter problema. Quando o foco é produtos e serviços e não renda, quem paga imposto é o pobre, proporcionalmente falando. Né? Agora, se o foco da mudança fosse renda, aí sim esse slogan poderia ser. Você falou da matemática e da mentira, dica de livro. É possível mentir sobre quase tudo através de estatísticas. Procure, esse livro é muito legal, traz um monte de insight interessante. Diga, Danilo. Você vê o tamanho da irresponsabilidade que essa proposta e esse governo traz para os microempresários. Mais de 70% hoje, 70%, 80% das empresas do Brasil são MEIs e microempresários. Olha para você ver aí. Uma roda poderosa de movimento do país. Né? Olha para você ver a ingerência e tamanha irresponsabilidade. A competitividade dos microempreendedores vai ser totalmente comprometida por causa da geração do crédito. Olha onde está mexendo, você vê. Simples. Precisamos, se continuar desse jeito, com os nossos clientes, rever, cada caso vai ser um caso. Como é que um governo pega um setor desse, principalmente o setor de serviços, que eu acho que é um impacto bem importante, né? E faz uma tamanha arbitrariedade tributária dessa. Então, é muito... Quando você pega a lei, você esmiuça ela,
Você vai ver os gargalos que tem lá, você fala, não tem lógica. Hoje, o Jean emite uma nota para uma grande empresa. Vamos fazer propaganda das empresas da casa. O Jean presta um serviço para Comigo. A Comigo, da sua nota, ele pega o crédito integral de 9,25 PIS/COFINS. A partir da reforma tributária, a sua empresa, que é do Simples Nacional, presta o mesmo serviço, ela não vai pegar o crédito total do CBS. Ela vai pegar só aqueles centavinhos que você pagou no Simples Nacional como crédito. Aí ela fala assim, eu não vou te contratar não, se é simples, eu vou contratar Icofilmes, que eles dão um lucro real, eles me dão uma nota e eu pego o crédito integral. Então você, pequeno, se lascou. E outro detalhe, Hoje que você se lasca, desculpa, tá? mas hoje esses modelos de sistemas que diz ser simplificado, ele tem a unificação de todos os tributos. E aí ele passa a ter a complexidade de você poder optar ou não, ou sim, de calcular o IBS e CBS de forma segregada. Então isso acaba que vai onerar ainda o Simples, ou seja, tem esse quesito de não ter dificuldade na hora de repassar crédito. Além disso, ainda vai ter aumento na carga tributária e dificuldade ainda na apuração, porque o modelo simplificado de apuração única vai deixar de ser aplicado para o Simples Nacional. Então você vai começar a gerar uma complexidade ainda maior. Então olha que tanto de braço mal implantado foi feito nessa. Olha só, você que está assistindo a gente, esse tema 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites, no mínimo, fácil, brincando. Mas, infelizmente, nós temos que encerrar essa edição maravilhosa. Para mim, foi extremamente esclarecedora. Tenho convicção que para todos que estavam nos acompanhando também. Eu quero agradecer vocês por terem estado conosco aqui no HBMcast, sempre trazendo informações importantes e informações, principalmente, que ajudam no seu cotidiano. Você, empresário, você, empreendedor, no seu dia a dia. E deixa eu falar uma coisa. Melhor com assessoria do que sem. Se liga, tá? Obrigado, Hugo. Obrigado, Jean. E eu quero agradecer ao público que nos segue e convidar que esteja sempre com o HBMcast. Nós vamos ter bastante informações. Hoje nós falamos de um todo, com raiva do processo, mas nós temos que ter humildade de aprender, de estudar e realmente adaptar. Então nós vamos trazer informações segregadas e as mais práticas por aí nos próximos capítulos. Legal, show de bola, Hugo. Obrigado. Everton, valeu. Obrigado, cara. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Já quero trazer também informação a todos que nos seguem, que foque muito no que a gente falou aqui diversas vezes. Procure estar do lado de pessoas e de profissionais que vai te dar o auxílio que você precisa e necessita nessa mudança. Porque não dá para arriscar um negócio e deixar a deriva sem um profissional com conhecimento do lado. Busque, vá atrás desse profissional. Nós da HBM estamos aqui dispostos a receber todos que quiserem nos procurar, a gente está de braços abertos. Danilo, obrigado, cara. Obrigado por você ter contribuído tanto com o HBMcast, trouxe informações esclarecedoras, para mim, extremamente esclarecedoras. Obrigado. Obrigado, Jean. Obrigado, Hugo, Everton, a você que nos acompanha, né? Estamos aí nos preparando, né, para atravessar essa etapa, né, que são várias etapas aí desse processo. Fique tranquilo, você que é cliente HBM, você que nos acompanha aí, estamos preparados, né? Vamos ter aí total respaldo para vocês aí, que são nossos clientes, e para vocês que nos acompanham. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima oportunidade. Quero agradecer, obrigado a você que nos acompanhou aqui no HBMcast. Quero que você, empresário, entenda que em 2026 a sua Copa do Mundo não é nos Estados Unidos, é aqui. Seu maior obstáculo não são os adversários que a seleção vai enfrentar lá. Presta atenção, curte a Copa do Mundo, mas fica de olho na sua empresa. E estando bem assessorado, fica mais fácil de vencer esse campeonato, que não vai ser fácil. A gente se vê na próxima edição do HBMcast. Até lá.